existe a necessidade de lavar o lixo para reciclar? Desde que você coloca o seu lixo ou seu resíduo nas lixeiras, fica um tempo até que seja coletado, levado à associação de catadores para fazer a triagem. Então ele está sob ação de intempéries. E internamente, além de todos esses benefícios de ter um programa que é uma coisa que vão usar diariamente, isso aí ninguém escapa, todo mundo produz cada vez mais resíduo, eles vão ter contato com isso, as crianças vão ter contato com todo esse ambiente organizado, limpo e ambientalmente correto. E a necessidade de otimizar ações. Até que nem tinha lixeira em casa seca, reciclável, começou a fazer esse trabalho de separação do lixo. Às vezes tem duas lixeiras, uma, como eu estava falando, uma úmida e uma seca, eles trazem lixeira seca aqui para cima e já vão jogando cada material dentro do seu espaço ali nas lixeiras. É um investimento que eu acho que ele é baixo frente aos benefícios que ele traz para o condomínio. No programa de hoje, pequenas ações podem diminuir drasticamente o número de resíduos que produzimos. O Sustentar está começando agora. O projeto deu continuidade a um programa anterior de tratamento da geração crescente de lixo. O aumento na produção de resíduos no Brasil é 3 vezes superior ao crescimento populacional no país. O que a gente enxerga também a partir desse programa? A gente visita muitos apartamentos, né, como eu falei, depois que o programa está no início do programa para fazer orientação. E o que a gente nota que foi surpreendente é que muitas pessoas, eu diria que talvez mais da metade, elas tinham a vontade de fazer a coisa correta, gostariam de fazer o certo, acham muito legal, mas elas não tinham aquela base, até porque às vezes não tem nem estrutura, vamos dizer assim, vamos pensar no aspecto macro de novo, estrutura geral, ela não consegue ter confiança de que aquilo ali está sendo reciclado. O orgânico, por exemplo, como eu falei, não vai ser reciclado se não tiver um programa como esse ou se o condomínio não tiver uma compostagem ou um miocárdio, cada pessoa tiver um miocárdio. Então, muitas pessoas têm essa vontade, mas elas se sentem não incentivadas pelo fato que não tem uma estrutura, não tem um incentivo de forma que elas consigam enxergar. Depois do resultado dessa pesquisa, a gente está desenvolvendo agora um material que é o feedback da pesquisa. Então, a gente agora já sabe o que eles têm, o que eles não têm, o que eles gostariam de ter e quais as dificuldades, e a gente vai preparar um material customizado para cada uma dessas ações. Então, o exemplo é fundamental e a gente tem esses exemplos porque a gente tem 1.700 condomínios e a nossa comunidade de condomínios quer contribuir, quer mostrar para o outro síndico como é fácil fazer, né? Não fácil, mas que é viável. É possível, não é nada de outro mundo, né? Então a gente vai fazer um passo a passo mesmo, por onde ele começa, onde é que ele vai ter um pouco mais de dificuldade, onde vai ser mais fácil e onde ele tem dificuldade, como que ele pode resolver, com exemplos reais de síndicos que passaram por isso, condomínios que passaram por isso. É importante ressaltar que parte desse resíduo, quando é feita a triagem de recicláveis, ele vai ser, através das cooperativas, separado para retornar à indústria. As coletas convencionais, elas vão ser encaminhadas para aterro sanitário, que é um aterro que vai ter um acompanhamento, vai ter esse lixo ele vai ser tratado, vai ter a coleta de chorume, que é o efluente líquido que sai, vai ter o tratamento do efluente gasoso, que é o metano, que ele vai ser queimado em gás carbônico, que é 20 vezes menos poluente. Então, esse resíduo, se ele for jogado diretamente na natureza, vai ter um impacto ambiental muito maior do que da destinação correta. Hoje, a principal destinação no Brasil é o aterro sanitário e a reciclagem do material.
A preocupação com cada ação individual e suas consequências é um dos fatores que podem ser dimensionados em um condomínio. Existem, logicamente, também parcelas. Existe aquela parcela de pessoas que já é muito engajada e que lutou para aquilo que o condomínio tivesse aquilo ali. Aí essa porcentagem é de 10 a 20% das pessoas são tão engajadas assim, a ponto de chegar lá e levantar a bandeira e realmente querer botar um negócio em prática, né? Existe ali talvez 20, 30% que são aquelas pessoas mais resistentes. Acho que não chega nem a 30%, uns 20%. E aí o que acontece? As pessoas a gente vai na base da conversa, vai levando e já diminui aí para uns 4%. Esses 4% é aquele pessoal que às vezes não tem o que fazer. É o tempo que vai ensinar, talvez, mas é muito pouco. A gente sempre chega nessa faixa de adesão de 90% a 90 e poucos % das pessoas. E da mesma forma a gestão de resíduos. A gente hoje tem um grande número de condomínios que faz de uma forma ou de outra e a gente hoje sabe como eles fazem, as dificuldades que eles têm. A gente pode, junto com o Novo Ciclo, produzir alguns materiais complementares. Olha, você faz assim agora, mas dá para melhorar esse processo. Você pode ter um resultado melhor. Então, fazendo dessa forma, hoje eu tenho um mapa disso, né? Eu sei exatamente como eles estão vendo essas questões sustentáveis, não só essas duas, mas outras até, e quais as dificuldades que eles têm. Eu posso ajudar porque eu tenho as respostas, né? Eu consigo ter pessoas e tanto exemplos de síndicos quanto empresas que podem me dar esse conteúdo para que eu faça chegar até quem precisa. Nós não temos muito incineradores, que é a queima desses resíduos. A queima gera alguns poluentes gasosos, então existem várias correntes que são contra a existência de incineradores. Aqui em Florianópolis nós já tivemos incineradores, hoje nós não temos mais. E assim como também a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que foi desde 2010, ela está sendo implantada, proíbe a existência de lixões, ou seja, quando você joga os seus resíduos e não tem um tratamento, ele só é colocado a céu aberto. E contra isso nós temos então o aterro sanitário, como eu falei, que é feito esses tratamentos tanto do efluente gasoso e efluente líquido. No próximo bloco, a necessária consciência sobre os resíduos que produzimos. Necessidade do descarte consciente e correto dos resíduos e a importância de cada pessoa se preocupar com o lixo que está gerando. Até que nem tinha lixeira em casa seca, reciclável, começou a fazer esse trabalho de separação do lixo. Às vezes tem duas lixeiras, uma, como eu estava falando, uma úmida e uma seca, eles trazem lixeira seca aqui para cima e já vão jogando cada material dentro do seu espaço ali nas lixeiras. Então acaba que economiza saco de lixo, economiza material e recursos, né? Então, assim, levou mais ou menos levou mais de 6 meses, eu posso dizer que levou 6 meses para que o pessoal tivesse a ideia, a conscientização de começar a separar o lixo em maior volume. É um investimento que eu acho que ele é baixo frente aos benefícios que ele traz para o condomínio. Então, basicamente é isso que é o nosso programa, basicamente é isso que a Novo Ciclo faz, né? A gente luta aí para que esse conceito lixo zero, dessa forma ampla que eu falei para vocês, seja implementado em todos os lugares. Então, essa é a nossa luta e a gente espera que possa continuar aí com essa missão. A gente fez campanha através do e-mail, como estava falando. A Novo Ciclo teve aqui também, a gente contou com a ajuda deles, eles entregando panfletos, vieram fazer 2 vezes aqui reuniões com os condôminos, explicando como funciona a questão do lixo no planeta, como funciona em Florianópolis, né, explicando para onde vai o material recolhido aqui. Então, com essas campanhas que a gente acabou fazendo, o pessoal tomou mais conhecimento e foi engajando um pouco mais.
enquanto elas subiam para ver como estava lá o espaço, que já estava limpo, que já dava de circular, as pessoas viam que tinha uma horta. Então, daqui a pouco, o próprio condomínio, a gente comprava os temperos e as pessoas iam usando. Hoje daí tem couve, salsinha, cebolinha, louro, malva, hortelã, e o negócio só cresceu. E além da horta, os próprios moradores iam trazendo frutas para plantar em cima lá do espaço. Então hoje já tem manga que agora está florindo a primeira vez, tem pitanga que já cresceu, tem acerola que foi plantada por moradores. Então a gente vê que o pessoal gostou e está crescendo. Sobre a horta orgânica, a nossa pesquisa mostrou que 23% dos condomínios que responderam à pesquisa, foram os síndicos que responderam, eles já possuem horta orgânica no condomínio. Porém, 30% quer ter. Então, metade do nosso número de condomínios ou tem ou quer ter. A horta é de todos, né? Todos contribuem, todos têm o direito de usá-la, né? Até hoje, como funciona? Geralmente, antigamente começou comigo mais 1 ou 2 moradores, né? A gente começou a fazer a horta, pegamos um espaço lá em cima que praticamente ninguém usava, que era basicamente um espaço de mato. A gente limpou o terreno, começou a escolher um canto que a gente imaginou que não ia atrapalhar o fluxo de pessoas lá em cima. A gente utilizou um espaço começou com um canteirinho pequenininho, que a gente plantou salsinha, cebolinha, hortelã, malva, plantou alguns temperos e chás e começou. Um morador pediu um espaço para a gente começar a plantar, que ele queria plantar uma cenoura, que ele queria plantar uma rúcula para ele. Então a gente foi ampliando conforme a necessidade dos moradores. E qualquer um pode chegar lá, por mais que chegou hoje no condomínio, seria um prazer que a pessoa subisse lá em cima e quisesse fazer uma comida, chegar lá e pegar um temperinho novo que não tem veneno, que foi cuidado aqui pelo condomínio, que foi usado terra da compostagem orgânica aqui do condomínio. Ficaria muito feliz que as pessoas fossem lá, qualquer um pegar, porque também nunca aconteceu o caso de alguém chegar lá e vandalizar, né? Nunca aconteceu. Todo mundo sempre foi muito receptivo e ajudou bastante para que aquilo continuasse e crescesse. Erros honestos acontecem, né? Porque por isso que a gente tem a educação contínua. A pessoa às vezes confunde um resíduo com outro e é por isso que a gente está sempre acompanhando. Isso não é um problema de engajamento, é um problema realmente de dúvidas que todo mundo tem, né? Agora, as pessoas que não são nada engajadas são poucas. E essas aí, assim, é aquele negócio, tem que aumentar a manada para essas pessoas começarem a ir atrás, porque elas ainda estão muito resistentes, mas são muito poucas. Então hoje a gente está cada vez mais com um público cada vez mais adepto a essas práticas, ainda mais numa cidade como Florianópolis. Quem vem para Florianópolis sabe que vem para cá porque aqui é um lugar bonito, cheio de natureza. Então o mínimo que a gente quer que as pessoas façam quando estão num local como esse é que elas preservem esse patrimônio natural que a gente tem. E isso passa muito para o nosso comportamento diário. E o nosso comportamento diário está muito atrelado à nossa geração de resíduos. Então, basicamente, é essa situação que a gente tem hoje. Como nós estamos crescendo bastante, a gente tem muitos condomínios, a gente tem bastante demanda, as empresas, elas muitas vezes aparecem para a gente como indicação de um próprio condomínio. Olha, aqui eu faço e funciona assim, é com a empresa tal. Então, essas empresas, elas estão se aproximando da Winker para que a gente possa fazer com que o mercado conheça essas soluções. Porque muitas vezes é difícil chegar até o condômino, que é quem decide as coisas no condomínio, né? O síndico, a gestão, eles têm uma força muito grande, mas a decisão final é sempre do condômino. Então, se o condômino não tem informação, ele não consegue tomar uma decisão de qualidade. Então, a gente traz esses prestadores de serviço, porque é um dos trabalhos da Winker, a gente integra empresas de segurança dentro do Winker, a gente integra as administradoras. Então, para o condomínio, ele tem um único portal web, um único aplicativo onde ele faz tudo no condomínio lá dentro, né? E os prestadores de serviço também. Então, a Novo Ciclo, por exemplo, atua dentro do Winker quando ela está naquele condomínio que é cliente nosso, né? Antes de começar o projeto aqui, de trazer para o prédio reciclagem, eu mesmo já separava o lixo, né? Eu sempre morei numa casa, antes de vir para morar em apartamento,
eu morava numa casa que eu já separava o lixo orgânico, porque na casa eu já tinha uma horta, eu já tinha um pomarzinho pequeno, né? Então, quando eu vim para cá, uma das coisas que eu mais estranhei, ele não tem um espaço para mim poder chegar lá e pegar um manjericão, chegar lá e não ter uma salsinha, uma cebolinha. Então, eu queria trazer o que eu tinha de bom na casa, trazer aqui para o condomínio, né? Então, eu comecei pegando um pouquinho de lixinho, cavando um buraquinho, enterrando, para que daqui a um pouco pudesse plantar uma cebolinha, um manjericão. O rejeito é a única coisa que o Novo Ciclo não coleta, né? Até porque ele é uma parcela muito menor do que o resto. Se a gente for pegar o que deveria ser a parcela do rejeito, é cerca de 10, 12% que a gente gera, que basicamente é o que a gente gera no banheiro, papel higiênico usado, fralda, esse tipo de coisa que realmente tem que ir para o aterro. O resto não. Tanto o orgânico como todos os recicláveis, eles têm destino correto. Um condomínio, por exemplo, que colocava, vamos dizer assim, 21 contentores, que são aqueles contentores, né, de 240 litros, para a coleta geral, com o nosso programa, ele passa a colocar 3, 4. No início, talvez ele coloque mais, 6, mas depois vai diminuindo, 5, 4, e aí fica ali, 3, 4, 3, 4. Então, todo o resto a gente coleta e fica só aquela parcelazinha de 10% a 15%. E é esse o número que a gente normalmente alcança nos condomínios que a gente trabalha. A gente, inclusive, tem uma ideia de fazer com o Novo Ciclo, quando troca um inquilino, um novo proprietário num condomínio, que ele já receba logo no início uma informação de que o condomínio dele tem gestão de resíduos, que é feita pela Novo Ciclo e que funciona assim, para que ele entre já dentro da cultura que o condomínio tem, né? E não chegue, de repente, fazendo de uma outra forma que pode prejudicar o desempenho do programa. Então, eu até conversei com uma condômina quando eu estava aqui na recepção e ela está se mudando e ela está ainda montando os móveis e tudo mais, mas ela falou, poxa, quando eu entrei no condomínio, recebi a informação e eu achei muito legal. Então, com certeza eu vou participar. E nós conversamos com alguns moradores que apareceram para colocar o resíduo e eles comentaram da mesma forma, olha, não é uma coisa difícil de fazer, é só uma forma de mudar a tua rotina, você muda um pouquinho a tua rotina e você faz uma coisa que tem um impacto muito maior do que o impacto que tem na tua rotina, é muito pequeno perto do benefício que tu consegue com isso, né, para o meio ambiente, enfim, para o teu convívio num condomínio. A comunicação visual é vital. A gente faz ela mais estética, mais bonita, e ela é um grande alicerce para quando as pessoas não estão em contato com a gente, que a gente vem aqui ocasionalmente no condomínio, para que elas possam ter a base, né? Tem a base dos funcionários que orientam também, né, o zelador, e tem essa base de comunicação visual. A comunicação visual não serve somente para o que eles vão encaminhar aqui, serve até para coisas que eles não devem encaminhar aqui. Por exemplo, remédio. Remédio não deve ser encaminhado no residuário do condomínio, ele deve ser devolvido para a farmácia, porque a farmácia vai dar a destinação correta. A lâmpada ela não deveria ser encaminhada no condomínio, essa lâmpada mais moderna, que tem todos aqueles componentes lá que são perigosos. Ela deve ser encaminhada para o próprio fornecedor que forneceu a lâmpada ou para uma loja que receba, que venda a lâmpada e receba. E já separava o lixo, porque aqui no condomínio a Concap já fazia a coleta separada dos resíduos, o lixo comum e o lixo seco, eles já faziam a coleta, então a gente já fazia essa separação. E eu sempre pensei em a gente ampliar, porque a ideia de que a gente, lá em Biguaçu, hoje a gente tem um reservatório de lixo que são toneladas e toneladas de lixo, e às vezes eu podia estar fazendo um negócio para diminuir aquilo, porque, né, se eu poderia fazer alguma coisa para reduzir aquela quantidade de lixo toda, por que as outras pessoas também não podiam fazer aqui dentro do condomínio? Então, a ideia disso é de diminuir mesmo a quantidade de lixo que podia ser reaproveitada, como lata, como papelão, que eu sei que é reutilizável, diminuir de lá para o aterro sanitário. Todos os resíduos que a gente também não encaminha, a gente tem uma comunicação visual orientando como encaminhar ele. Então a comunicação visual ela é vital, a gente sempre trabalha para melhorar ela,
E ela já é uma revolução, porque assim, normalmente nenhum condomínio tem uma comunicação visual tão boa quanto essa que a gente implanta. Tem condomínios que tem comunicação visual boa, mas não chega a esse nível que a gente conseguiu alcançar, né? Eu agora tenho um filho pequeno e eu não gostaria que ele vivesse num lugar que lixo por tudo que é lugar. Eu gostaria que ele ficasse num lugar que ele pudesse saber de onde é que vem o manjericão, que às vezes ele come, de onde é que vem o temperinho, que ele pudesse plantar uma cenourinha para ele ver crescer e às vezes até incentivar o consumo dele, de vegetais e coisas assim. E diminuir realmente a quantidade de lixo dispendiado, porque a maioria das coisas, até as coisas que vão hoje para o lixo comum, misturado, eu imagino que se todos aqui fizessem, a gente conseguiria reduzir, em vez de hoje estar um tonel de lixo cheio, podia ser meio tonel de lixo cheio. E às vezes a gente ter aquela horta, a gente podia ter 2 vezes aquela horta, então ter mais canteiro de flores se todos ajudassem. No próximo bloco, recomendações e a otimização da separação dos resíduos. Uma das principais dúvidas de quem separa os resíduos recicláveis é se deve lavá-los antes de dar seu encaminhamento correto. Desde que você coloca o seu lixo ou seu resíduo nas lixeiras, fica um tempo até que seja coletado, levado à associação de catadores para fazer a triagem. Então ele está sob ação de intempéries. Isso pode gerar odor. Isso pode atrair insetos, moscas, ratos, que são vetores de doença. Sem contar que esse resíduo ele vai chegar para a associação de catadores menos valorizado, em virtude dele estar sujo, e vai gerar também um perigo para esse catador que está ali mexendo nesse resíduo. Ele vai estar mexendo numa coisa que pode estar contaminada ou não. Então, para ele, é fundamental que esse resíduo ele chegue o mais limpo possível, e uma forma já pré-triada. Daí tem o quanto você economiza de água, o quanto você economiza de energia, quantas árvores são salvas, quantas águas deixam de ser poluídas. Então o morador tem acesso a todas essas informações e pode ver o resultado através de números, né? E internamente, além de todos esses benefícios de ter um programa que é uma coisa que vão usar diariamente, isso aí ninguém escapa, todo mundo produz cada vez mais resíduo. Eles vão ter contato com isso, as crianças vão ter contato com todo esse ambiente organizado, limpo e ambientalmente correto. A gente também consegue, nesse programa, dar algumas economias para os condomínios, né? Apesar do condomínio investir e esse investimento ser efetivamente maior do que qualquer economia, mas dependendo do tamanho do condomínio, a economia pode ser muito grande. Quando nós não temos a separação entre resíduo reciclável, orgânico e rejeito, e acabamos destinando tudo para a coleta convencional municipal, esse resíduo ele não vai ser triado, ele vai ser diretamente disposto em aterro sanitário. Quando nós colocamos nossos resíduos separados em recicláveis através da coleta seletiva, esse resíduo então vai para uma associação de catadores que vai fazer a triagem. Só que é importante a gente ressaltar que esse trabalho deles é bem minucioso, de estar olhando resíduo por resíduo, separando o que é plástico, o que é papel. Se já tiver uma pré-triagem feita pelos condôminos, esse resíduo ele vai chegar com maior valor agregado para ele e vai facilitar nessa triagem, precisando de menos tempo. O lucro dele vai ser maior, porque ele vai ser um trabalho mais rápido. Um condomínio de 185, 200 apartamentos, ele tem um gasto em 2 anos, que é o nosso contrato base, em saco plástico, em torno de 7, 8 mil reais. Isso aí, eu já conversei com diversos síndicos que isso é fato.
E a gente não utiliza sacos plásticos para a nossa gestão de resíduos, a gente utiliza bags de ráfia, que é um material tipo nylon, e esse material ele é reutilizável, né? Então a bag demora muito tempo para se deteriorar. Então essa economia que a gente dá em 2 anos para o condomínio, só falando em saco plástico. A gente também dá economia de água, de tempo de trabalho dos funcionários, porque em vários condomínios que a gente visita, a questão do resíduo, né? Toma de cerca de 2 a 3 horas por dia dos zeladores ou das pessoas, dos funcionários encarregados de fazer esse trabalho. A gente dá economia de produto de limpeza, então tem várias economias ali, além da prevenção de gastos futuros. No Brasil hoje nós temos um panorama feito pela Brelp em 2014 que nos mostra que 10% de todo o lixo gerado no país, 10% não são coletados, ou seja, a gente não sabe quais são os destinos, se eles vão parar em lixões, rios e lagos. E hoje, muitos desses resíduos e lixo que acaba parando nos rios, eles desembocam no mar e correntes levam até um lugar no Oceano Pacífico, onde hoje tem um território quase do tamanho da Austrália, de plásticos, pneus. Então muita gente acaba gerando o seu lixo e não tem a consciência do que acontece com ele. Além da prevenção de gastos futuros, que o condomínio às vezes nem se toca que ele tem, por isso. Por exemplo, o zelador não pode meter a mão e separar o resíduo, não é a obrigação dele, a obrigação é sempre de quem está produzindo aquele resíduo separar. E quando o zelador separa um resíduo, o condomínio está correndo um sério risco, primeiro dele se machucar e ficar fora do trabalho alguns dias, né? Como eu já vi acontecer. Além do que, se ele estiver separando resíduo, é desvio de função. Se depois o zelador quiser ir lá e processar o condomínio por isso, ele ganha. Isso aí também é fato. Além disso, já visitei condomínios que o maltrato na gestão de resíduos fez com que entupisse caixa de gordura, série de coisas, e daí é um gasto de 3, 4 mil reais para consertar o problema. E tudo isso pode ser evitado, são gastos que podem ser evitados só tendo uma gestão correta de resíduos, entendeu?